Boa tarde, pessoal. Eu vou estar defendendo minha proposta de candidatura hoje, de diretoria de marketing em 2020. Meu nome é João Hubert, você já me conhece, eu deixei meu tempo rodando. Eu vou fazer uma metodologia um pouco diferente, eu vou abordar as perguntas que eu quero responder. Vamos lá, são essas 5 perguntas, a gente vai passar pelos 5 tópicos. Primeiro chegada, falar um pouco sobre a GRC, NPS, sobre os indicadores da célula de marketing e, por fim, sobre a rotina do diretor de marketing no ano seguinte. Vamos começar com inconformidade, falando sobre chegada. Quando a gente analisa o gráfico, fica evidente que a gente teve um crescimento da inconformidade nesses últimos meses aqui, 3 de agosto, 3 de setembro, e está crescendo. A gente coloca uma linha de tendência e dá para perceber que a tendência é que vai continuar crescendo. Por que eu estou falando de inconformidade? Desculpa, falta uma parte. A gente não sabe a causa certa, mas a gente tem 2 hipóteses. Uma é ligada à nutrição do nosso funil de vendas, a outra hipótese é ligada ao método que a gente usa no Pipefy para classificar os inconformes. Passando um pouquinho agora para falar um pouco mais de chegada. A chegada, eu falei com todos vocês, acaba que a chegada é a maior responsabilidade do diretor de marketing, é o central que o diretor deve fazer, mas a nossa chegada hoje é descontrolada. A gente tem pouca noção de como a gente pode estar atuando para conseguir aumentar a nossa chegada. A gente não sabe ao certo quais são os mecanismos onde a gente consegue investir, colocar dinheiro para conseguir aumentar os nossos leads. O que a gente pode fazer para conseguir melhorar isso, a curto prazo é muito pouco, mas a longo prazo a gente tem que pensar em inteligência de mercado. Eu vou defender a inteligência de mercado um pouco mais para frente, mas vou falar o que a gente pode fazer a curto prazo. Eu me proponho, a minha primeira atividade é analisar como foram, o que aconteceu com esses inconformes pela RD Station, onde a gente consegue ver qual foi o caminho que os clientes fizeram dentro do nosso site para entender qual foi o motivo da inconformidade. Hoje a gente tem o RD Station, ele custa caro, mas ele é subutilizado. Custa 4.600 por ano. Na segunda pergunta agora, como melhorar o cargo de GRC? Eu fiz essa pesquisa aqui com os últimos 3 gerentes de relacionamento corporativo e eles têm uma soma total de tempo que eles passam semanalmente, assim, de 31 horas e meia. Eu diria que 30 horas é o limite, assim, a partir daí você começa a deixar a pessoa sobrecarregada, são 6 horas diárias. Quando a gente analisa o que eles estavam passando cada um do tempo deles, fica um pouco incerto dizer se o problema é o NPS, se o problema é simulado, se o problema é em produtividade ou se são as reuniões obrigatórias. Então eu proponho, falando da minha proposta, a gente tem que primeiro analisar de verdade com o gerente como que ele está passando o tempo dele, para depois decidir se vale a pena mudar ou não. Mas falando um pouco mais do gerente, desculpa, tem mais uma parte. Quando a gente torna o cargo mais eficiente, a gente consegue diminuir a carga dele para 25 horas. Então um gerente teria 25 horas disponíveis, totais de trabalho para conseguir fazer isso, se a gente conseguisse trabalhar em eficiência. Se a gente ainda, depois de mexer com eficiência, a gente ainda duplicar o cargo, a gente teria 18 horas disponíveis. Então ficam 12 horas, pensando que 30 é o máximo que a gente deveria estar ocupando, a gente teria 12 horas para colocar novas tarefas. Eu achei importante fazer essa análise para a gente conseguir pensar. Se a gente está falando de metrificação e adicionar novas tarefas ao gerente de relacionamento corporativo, a gente precisa entender qual é a capacidade dele. Então, 12 horas, isso é importante. A gente falou um pouco de eficiência, agora eu vou falar um pouco de estrutura sobre o cargo de GRC. O GRC deve ser o advogado do cliente hoje, mas não. E ele é a única pessoa, eu descobri isso conversando com todo mundo. A gente fala muito sobre pensar se a gente conseguiria alterar a célula que o GRC atua, mas é muito importante, ou se seria mais pessoas coletando, mas é muito importante a gente manter uma pessoa unificada fazendo todas as coletas, porque a gente consegue ter uma visão sistêmica entre todos os nossos projetos e nossos clientes. Então o GRC ele tem um poder, ele deve atuar como uma pessoa que vai ser o advogado do cliente, no sentido de que ele vai conseguir receber as reclamações do cliente e conseguir repassar isso para a célula de projetos. Se a gente conseguir fazer isso, o GRC pode ser a maior causa da nossa retenção de clientes. Repito isso aqui, antes da gente adicionar um segundo gerente, a gente precisa entender detalhadamente quais tarefas a gente vai colocar para ele, se não vai estourar a capacidade dele, porque eu não quero gerente sobrecarregado. E a gente poderia até colocar 12 horas, eu escrevi metrificação ali, porque é o que a gente está discutindo bastante atualmente. Terceiro ponto, nossa coleta de NPS é eficiente? Eu trago um gráfico aqui, o importante é vocês analisarem essa parte em vermelho, que é a produtividade da coleta de NPS. A gente tem números de projetos e números de coletas. A gente vê que em 2015 a gente conseguia fazer 3.15 coletas por projeto e hoje em 2019 a gente está em 2.4. Então existe margem para a gente conseguir aumentar esse número. Eu acredito que a gente sim deveria seguir a meta de voltar para o nosso desempenho de 2015.
pensando em quantas coletas deveriam ser feitas, é alguma coisa entre 4 e 5. Por quê? Quando o projeto é vendido, a gente tem que coletar o NPS pós-venda, o NPS em execução, o NPS pós-execução 1 e pós-execução 2. Às vezes a gente pode ter mais uma coleta de execução, se o projeto for longo, então fica variando alguma coisa entre 4 e 5. Gosto de contar uma símile para explicar por que eu digo essa primeira frase. Se tentássemos propor nossa coleta de NPS com as condições atuais, a ideia seria negada por ser um cargo operacional demais. Se alguém chegasse hoje e falasse pra gente que a gente ia criar uma nova função, ia ter uma nova tarefa, e a gente deixar uma pessoa específica para fazer essa tarefa para maximizar a eficiência, e essa proposta fosse de colocar uma pessoa para ficar sentada na ADM, coletando, atendendo todos os telefonemas, para garantir que fosse da maior eficiência, isso seria negado. Mas a gente aprovou o GRC. Eu não digo que o GRC é um esforço bobo, inútil, é um esforço bom, a gente consegue insumos bons, mas a gente conseguiria coisas melhores, eles não são suficientes, a gente pode melhorar. O que eu proponho é a gente aprofundar nossas perguntas para melhorar nossas respostas. Eu trouxe bons exemplos ali de coletas que foram coletas que, apesar de não serem as duas promotoras, conseguiram repassar para a gente o que a gente poderia melhorar e como que a gente poderia atuar para melhorar a qualidade dos nossos projetos. Mas uma boa prática também é perguntar no final da coleta de NPS o que a gente poderia fazer para ser 10. Sobre nossos indicadores agora, a quarta pergunta. São suficientes? Eu digo que esses aqui são nossos 3 melhores indicadores. Eu acho que eles são realmente bons, a gente consegue mensurar o desempenho da célula de marketing por fazer esses 3. A gente tem alguns outros que, apesar de serem fundamentais que a gente colete, eles não mensuram de fato o esforço do marketing, como o NPS, que eu diria que é muito mais projetos atualmente. Mas a gente tem esses 3. O chegada é difícil da gente discutir porque a gente não tem controle da chegada. Os últimos 2 indicadores, apesar de eles mensurarem de fato o esforço do diretor de marketing, a gente não teve um resultado bom esse ano. Eu proponho mais 3 indicadores, não necessariamente 3 indicadores, mas eu acho que a gente deveria estar pensando nessas 3 coisas, deveriam ser um dos focos do diretor de marketing. Marca digital, entender como a gente está se transformando na internet, e não só do marketing. Hoje não é um foco, eu vejo que pela conversa com as pessoas, são grandes preocupações dos membros com as tarefas que o diretor deveria estar executando. Falando um pouco sobre marca, a gente tem que se situar em 5 ambientes. Os 5 ambientes são o MED, a face, internamente, para os nossos clientes e para o mercado. Então eu estou defendendo que a partir de agora a gente tem que começar a colocar mais tarefas na rotina do diretor de marketing para que ele consiga fazer essa inteligência de marca, que é parecido com a inteligência de mercado. A situação que a gente está hoje, a gente tem certeza do desempenho da chegada no próximo ano. Se a gente for pegar uma pesquisa da Rock Content, eles falam para a gente que demora 10 meses para você conseguir trazer resultado do marketing de conteúdo. Se for por causa disso, a gente teve um mau desempenho de marketing de conteúdo nesse ano e a gente escolheu frutos bons do ano passado nesse ano. Por isso a nossa chegada foi tão boa, de acordo com a Rock Content. A gente tem um gerente muito mais operacional e um diretor muito mais tático. É assim que deveria ser. A gente precisa profissionalizar o nosso gerente de relacionamento corporativo para ele conseguir ser o advogado do cliente de fato, e eu vejo que ele deveria ser o dono do processo. O diretor deveria estar cuidando de inteligência de mercado de uma maneira mais rotineira, não deveria ser uma iniciativa, para conseguir trazer resultado de informação para a célula, mas sem deixar de bater as suas metas internas. Por isso eu proponho uma divisão entre atuação. No primeiro semestre a gente tem que estar preocupado com arrumar a casa, estruturar processos internos, bater meta de NPS, produzir conteúdo, minimizar a inconformidade, bater meta de recrutamento, fazer um calendário de datas estratégicas e começar a fazer o posicionamento de marca. Ainda não gestão. Mas a partir de agora a gente tem que começar a pensar sobre marca, como a gente se posiciona, qual que é a nossa imagem naqueles 5 momentos que eu falei. A gente tem que estar focado em resultado, gestão e estruturação. No segundo semestre a gente começa a pensar mais em inovações, inteligência de mercado, de fazer isso de uma maneira rotineira, não mais uma iniciativa, direcionar esforços assertivamente para maximizar a nossa chegada, construir o próximo planejamento, está chegando já, consolidar a gestão da marca, acho que depois que a gente pegou uma experiência a gente consegue fazer isso. Bater os indicadores, a gente não pode deixar a peteca cair de jeito nenhum. Documentar o que foi realizado para não se perca, pensando em gestão do conhecimento. Como fazer tudo isso? Como você vai? O que é a prioridade? Então eu trouxe esse quadro aqui falando o que dá para fazer em cada mês. Pensando em dezembro, a prioridade de fato é analisar os inconformes, não dá para fazer muita coisa porque a gente, se eu for aí, vai ter uma semana. Em janeiro e fevereiro a gente tem essas tarefas, como dá para aproveitar as férias. Em agosto eu proponho que a gente faça um replanejamento, que eu acho que a gestão tem que ser um pouco PDCA, a gente não pode planejar muito a fundo, senão a gente acaba errando. Tem algumas tarefas mensais também. Por fim, no final da minha gestão, eu espero conseguir trazer novos problemas para o marketing, entregando uma maturidade maior para a célula.
Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar comigo.